Fala, pedráticos, como é que vocês estão? O Pó de Pedra está chegando aqui no município de Castelo para fazer uma cobertura excepcional. A gente veio falar aqui de um projeto, uma ONG que está nascendo agora e o Pó de Pedra está participando disso tudo. Eu estou, inclusive, participando do conselho, entendi o valor desse projeto, dessa ONG, de contribuir com intervenções positivas para o município de Castelo, para a região sul e para o Brasil, né? Para o estado do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui no município de Castelo, município de 40 mil habitantes, é a 18ª economia do estado do Espírito Santo, mas uma das principais do sul do estado, para apresentar para vocês conhecerem um projeto magnífico. O projeto Rota do Rio, que é uma iniciativa da ONG Vilas das Artes. E para apresentar esse projeto para vocês, eu estou com ele, Leonardo Nemer. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo aí. Vamos falar um pouquinho desse projeto Rota do Rio? À disposição. Para início de conversa, a Rota do Rio está nascendo com uma proposta inovadora. Um município encantador como Castelo, que é referência em turismo na época do Corpus Christi, é uma das grandes capitais da pedra no estado do Espírito Santo. E faltava um espaço de lazer no centro, no coração da cidade, né, Leonardo? Sim, e nós, quando idealizamos a Vila das Artes, já estávamos pensando nessa Rota do Rio, porque o Rio é um fator de integração social. O Rio não tem raça, não tem religião, não tem partido político, não tem gênero. É um projeto de todos para todos. E a receptividade está sendo excelente aqui, tá? A ideia é a seguinte: tornar novamente o Rio Castelo navegável. Nós temos já a primeira etapa, que é a jusante, e a segunda etapa será a montante, que vai até lá a Ponte de São João. A primeira etapa vai até o Campo do Operário, lá em Aracuí. Olha, imagine você, vem vindo comigo, Daniel. Imagine você, uma área, pode passar por aqui, Daniel. Vem aqui, vai filmando a gente entrando aqui. Olha só, imagine você um município de 40 mil habitantes, com um rio maravilhoso, que inclusive, época de cheia, corre risco de enchente, tudo isso vai acontecendo, desce muita sujeira para o rio, muitos galhos, às vezes o entorno, né, a lateral dos rios ali, a borda dos rios, não é tratada com carinho. Então um grupo, liderado pelo Leonardo, e uma grande equipe de multifunções aqui, nós temos arquiteto no projeto, nós temos o pessoal de estrutura, de engenharia, nós estamos criando alternativas para que haja uma reconstrução, uma restauração da área central do rio, que a gente vai mostrar para você agora, para que essa limpeza, para que essa estrutura abarque o projeto Rota do Rio. Vamos conhecer com a gente? Tá. Aqui nós vamos ter a nossa Alameda da Rota, com a parte cultural, a parte comercial, para ir atraindo as pessoas para conhecer o rio. Porque quando você conhece e se apaixona, você tem condição de cuidar melhor. Muito bem. Sua cidade tem um rio? O rio corta o meio da cidade? Pois é, essa é a característica de muitas cidades brasileiras e não é diferente aqui em Castelo. A gente tem um rio que vocês vão conhecer agora, vocês vão ver agora, que ele corta o meio da cidade. E como você estava falando, né, cara, o rio é vida, né, a água que a cidade usa para beber, usa para instrumentalizar, para irrigar as plantações. E tem uma área aqui do ladinho do rio, que é uma área, inclusive, histórica, né? Estou olhando aqui, são aqui, prédios antigos, né? Essas casas aqui não é da época que eu nasci, mas eu tenho a história dela de pelo menos em torno de 100 anos, de um século. Nós temos aqui um século de história. Fizemos aí a parceria com a Academia Literária de Castelo, onde ela vai montar a sua sede aqui, para contando história, para atender as crianças aí no sábado, os pais vêm para o comércio, né? De repente deixa os filhos aí para começar a ter uma conexão maior com a leitura. Pois é, aqui, gente, essa aqui é a Alameda da Rota do Rio, né? Esse vai ser o nome dela. Essa daí. Já é um corredor quase que centenário aqui, e aqui são algumas construções, é uma espécie de uma vila aqui, né? Que hoje está em desuso. Não vou falar que está abandonada porque o pessoal monitora, mas assim, está em desuso, as casas estão bem fechadas, e a gente está registrando aqui o dia 1, o dia em que a equipe está ali, a gente vai conversar com a equipe para projetar o projeto Rota do Rio, para que esse espaço vire um espaço de vivência, né? Exatamente. E convivência. Essas casas, na verdade, elas já tentamos recuperá-las algumas vezes. Porém, até a semana passada, nós já tínhamos tido umas 21 invasões. Tá? A gente vinha, limpava, o pessoal trazia sujeira para cá. Nós já entramos em contato também com a Secretaria de Assistência Social. Aqui tem o Centro Pop,
né, que dá alimentação 7 horas da manhã, 10h30, 2 horas da tarde, para ver se a gente consegue trabalhar em conjunto, para que evite essa trazida de sujeira para aqui, para a beira do rio. Nós já encontramos aqui caixa de isopor que foi gerada, acho, no Chile, se eu não me engano. Eu tenho lá tudo, as fotos, as coisas, inclusive entramos em contato com uma dessas empresas, né, que utiliza essas caixas. Se eu não me engano, acho que é de Santa Catarina, posso te informar, se eu estiver enganado, me desculpe aí, mas eu tenho lá registrado, para que a gente consiga ir combatendo isso. Se eles fornecem os produtos dele e vêm parar aqui no nosso rio, nós estamos dispostos a receber essas embalagens de isopor sem custo e dar uma destinação correta para ela. A gente não pode, cada vez mais, estar tendo que tirar essa sujeira do rio. Entendeu? Vamos evitar que ela chegue. Então a gente vai mostrar para você, fica ligadinho que a gente está apresentando tudo aqui, o espaço onde vai ser instalado as coisas, e vamos mostrar o entorno do rio para vocês entenderem quais são as intervenções que o projeto Rota do Rio propõe para o município de Castela. Fique com a gente. Aqui nós vamos começar o primeiro trecho da trilha. Já foi retirado aqui, né, a tubulação, vai ser feita a limpeza. Tem muita sujeira, você pode ver, ó, vidro quebrado, tá? Aqui, ó, olha bem. O que nós estamos encontrando aqui, ó? Colchões, caixa com travesseiro, mais uma sacola aqui que a gente não sabe o que é, entendeu? Então aqui, ó, nós vamos ter a possibilidade da caminhada na beira do rio até próximo ali da onde era aquela residência dos Vivaco. Então o primeiro trecho entraria aqui e sairia ali, para a pessoa já começar, né, a ter essa intimidade com o rio, com as nossas árvores, plantas. Aqui tem muita fruta, aqui tem abil roxo que produz, tem goiaba, tem pinha, entendeu? Pessoal, eu estou aqui com a arquiteta Mônica Fittipaldi. Você já conhece ela lá do Pó de Pedra, já esteve com a gente. Ela é uma grande parceira nossa e a gente vai ter muitos projetos esse ano aí. A Mônica, hoje a pauta é o seguinte: a gente vai falar um pouco dessa intervenção aqui da Rota do Rio. Você é arquiteta que está encabeçando essa ideia de botar no papel as intenções, né, da construção, da revitalização dessa área. Fala um pouquinho o que deve esperar aí o projeto. Então, o Léo me procurou há um tempo atrás com essa proposta e a gente já tem um estudo que a gente faz em Castelo para trabalhar as margens do Rio Castelo. Então, eu venho estudando isso há algum tempo e aí tive em várias palestras sobre cidade esponjas, essas coisas assim, e aí meio que uniu o nosso pensamento de o que ele queria fazer nesse projeto da Rota do Rio e o que a gente estava tentando já instituir em Castelo. E aí uniu. Bom, então vamos ver. Eu conheço essa área aqui, eu fui criada aqui nesse local. Essas casas, elas são bem antigas, elas devem ter quase 100 anos, se eu não me engano. Foram construídas pelo avô dele. E aí a gente pensou o seguinte: vamos recuperar as casas. Inclusive essa casa aqui, ele tinha pensado até em demolir. E aí a gente pensou, não, bora manter e fazer um café nela, porque ela está na beira do rio e poderia ser a recepção desse começo desse passeio no rio que se propõe a Rota do Rio. Então a gente vai recuperar essas casas, deixar elas o máximo possível do jeito que elas foram concebidas, e valorizar a arquitetura delas. Como que a gente valoriza? Valoriza as janelas. Esse tipo de janela não é mais uma janela que a gente encontra hoje em dia, elas são de madeiras macias, então a gente vai recuperar, ver a questão de cupim, enfim, tratar essas casas todinhas e fazer um urbanismo, mais ou menos, um paisagismo aqui nessa entrada, unir essas casas, talvez futuramente, se isso aqui se transformar num restaurante, alguma coisa, precisa de uma cozinha industrial, então existe essa possibilidade. Entrar no deck, com um deck aqui para poder acessar o rio, fazer um paisagismo na beira do rio que seja coerente com o que se pede pela legislação, porque a gente não tem como fazer muita coisa na beira do rio, porque a gente precisa deixar ele impermeável. Então a gente vai fazer uma coisa de acordo que consiga manter a permeabilidade e que o rio tenha espaço para ele
para ele fluir. Fluir. Porque a ideia é essa, né? Enchente só dá porque o rio não tem espaço para ele. Não flui, não dá vazão, né? Agora, Mônica, é engraçado assim, a cidade de Castelo, né, eu estava vendo até os dados ali, um município pujante, né, uma economia pujante, você vê que o comércio está lotado, 7 horas da manhã, eu falei, gente, não tem uma vaga para parar aqui, né? Um município belíssimo, que tem uma estrutura parecida, assemelhada com 90, sei lá, por cento dos municípios brasileiros. Uma cidade com um rio que corta, né, o meio. Obviamente, isso já é cultural, para quem estuda história sabe que as cidades são construídas em volta dos rios mesmo. Mas cada cidade tem uma característica diferente. Algumas, o rio passa mais ao largo, essa não. O rio passa dentro da cidade. E o rio é belo, o rio tem uma beleza. Sim. Logo aqui em cima, para quem não conhece o Espírito Santo, a gente tem a região de montanhas do Espírito Santo, mais para cima nós temos o Caparaó, então aqui a gente está bem no ecossistema das montanhas, das extrações de pedreira, a gente tem grandes vales aqui de granito, grandes, né, montanhosos aqui de rocha. E a gente sabe que uma cidade rica como essa, no sentido populacional e no sentido de belezas naturais, você absolutamente não tinha nenhuma área de beira-rio, assim, próxima, exceto a margem de lá, mas assim, uma margem que não é tratada. Você acha que essa iniciativa popular do projeto, né, porque aqui não é o poder público exatamente, o poder público vai apoiar da forma que puder, vai se envolver da maneira que der, mas uma iniciativa popular que envolvendo multidisciplinas, multifatores, muita gente de áreas diferentes aqui contribuindo. Você acha que isso pode causar um impacto positivo na qualidade de vida, bem-estar da população castelense? Então, vamos falar um pouquinho de história. Quando as nossas cidades, elas foram feitas perto da água. Tinha que ser perto da água, porque era onde você tirava o sustento e você sobrevivia. Então, a maioria das nossas cidades brasileiras e europeias também, elas são feitas na beira do rio. Não acha que só tem enchente aqui no Brasil, não. Tem enchente na Europa, tem enchente na China, tem enchente em tudo quanto é lugar que tem cidade próxima de rio. E o que aconteceu ao longo dos anos, a gente deu as costas para o rio. As casas passaram a olhar o rio como quintal e como local de despejo, né? Despejo, isso aí. E aí, a ideia com esse projeto é a gente recuperar essas margens fazendo como? Valorizando o rio. Você volta para o rio, você dá a cara para o rio. Quando você faz isso, a população passa a ser a própria fiscal do rio. Porque então, se você toma posse da beira do rio, não posse para impermeabilizar, não posse para você construir com concreto, mas quando você toma posse da beira do rio em termos de um passeio, de você sentar, de você contemplar, de você curtir, interagir com o rio, né? Exatamente, você passa a ser o fiscal do rio. A própria comunidade passa a ser o fiscal do rio. E aí, quando você faz isso, você vai reaviver o rio. Hoje a gente sabe que a Cesandia tirou o esgoto do Rio Castelo, então já existe peixe no Rio Castelo, não é muito, mas está começando. E isso acontece quando existem estudos assim, quando você recupera um rio, em um ano o ecossistema ele mesmo vai se regenerando. Então, o que a gente precisa fazer agora é urbanizar essas margens. Mas quando a gente fala urbanizar, não é asfaltar, entendam isso. Urbanizar significa você organizar essa margem do rio e dar acesso à população a essa margem, para fazer caminhada. Uma coisa, a Beira Rio é um parque tipo de cidade esponja. E ele foi pensado em 1985, sei lá. Então, olha a cabeça como já pensava, sabe? Um parque na beira do rio, que o rio cresce e alaga. E não tem problema alagar. Esse faz parte, é o processo. O que a gente precisa fazer é subir. Então, vamos fazer passarelas aqui e deixar embaixo livre. Desce um pouco, faz um pouco na terra, suspende um pouco, faz pilotis, que o rio tem como crescer. E aí você não impermeabiliza e você acaba dando um jeito para a população viver naquele espaço. Muito bem. Bom, hoje é o dia 1. Hoje a gente está vindo conhecer o projeto. Está aqui a equipe multidisciplinar que vai conduzir essa operação. Isso não é uma coisa de uma pessoa só ou um movimento uníssono. Isso é uma coisa que envolve várias pessoas, vários pensamentos e a contribuição de muitos. Obrigado, Mônica, pelas palavras. E a gente vai estar junto muitas vezes. Eu também estou no conselho aí do Vila das Artes. Tá vendo? A gente vai gerar muita coisa legal aí. Sim. Tá bom? Acompanha a gente. Fala, pessoal. Eu estou aqui com a Delisete Intringer e com a Anacleto Brunoro. Eles são integrantes da Academia
Castelense Literária. E eles vão falar um pouco sobre a visão, né, da literatura de Castelo e sobre a visão desse projeto Pensar na Academia também. Não é isso, Delisete? Sim, eu sou membro da Academia Literária Castelense. Esse projeto da academia, fazer parte desse contexto, desse complexo que está sendo renovado, sendo implantado, sendo reconstruído. Nós vamos fazer parte. A sociedade castelense necessita de uma academia literária nesse ambiente, no centro da cidade de Castelo, onde possamos divulgar nossos projetos, divulgar arte na nossa sociedade. Juntamente com os nossos alunos, as nossas crianças, nós vamos produzir a questão literária dentro de Castelo. Nós temos a Academia Literária Castelense, pela primeira vez, depois de 16 anos de fundação, vamos ter um lugar para que a gente possa se reunir, fazer nossas reuniões, nossos projetos e divulgar a Academia Literária Castelense. Anacleto, qual a importância que você vê em se criar um espaço num mundo em que as crianças estão sendo cada vez mais afastadas da leitura e, de repente, surge aí uma possibilidade de ter a sede da Academia Castelense aqui? Foi muito importante a gente conseguir colocar a Academia Literária, a sede dela aqui, até porque o jovem hoje, como você falou, das telas, a gente tem que incentivar o jovem à leitura novamente, porque não pensam a partir do momento que ficam nas telas. E com a leitura eles começam a ter mais pensamento, mais lógica de conhecimento e ter a opinião própria, que é o que a gente precisa formar no cidadão jovem hoje, é a opinião própria deles, né? E a leitura ajuda isso, sem dúvida nenhuma, né? Elisete, falando da Academia Castelense de Letras, quem que são os grandes escritores de Castelo aqui, as pessoas que vale a pena a gente mencionar? Maria José Vettorazzi, hoje está no Rio de Janeiro, tomando conta de uma empresa. Isaura Maria Libardi, Leila, Eurico Eugênio Travalha, deixa eu ver mais, Regina, É muita gente boa, Duval, né? Muita gente boa. Cláudio, muita gente boa. Nós somos em 45 integrantes da Academia Literária Castelense hoje. E como é importante, né? Uma cidade viva como Castelo, que é destaque em tantas outras áreas, né? Na área da festa do Corpus Christi. Isso aqui é para quem não sabe, gente, o maior Corpus Christi do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil acontece aqui em Castelo, né? Uma vivência tão grande e tantos outros eventos de destaque, uma cidade charmosa, uma cidade elegante. Precisava de um espaço desse, né? Precisava de um espaço. A Academia Literária Castelense existe há 16 anos. É a primeira vez que ela vai conseguir um espaço para poder desenvolver seus trabalhos literários junto à comunidade de Castelo. Muito bem, então você acompanha aí e quando isso aqui tudo estiver pronto, a gente vai voltar aqui para gravar um pouquinho do resultado final desse projeto maravilhoso. Valeu, Anacleto. Tamo junto. Obrigado, Leonardo. Obrigada. Vamos fazer, Leonardo, uma síntese aqui de tudo que a gente viu. Vamos fazer um compilado do que é o projeto Rota do Rio. Bom, o projeto Rota do Rio é um projeto para tornar o Rio Castelo navegável novamente. Então, se vocês conseguirem capturar a imagem, olha lá onde é que está aquelas marcações no pilar da passarela da Beira Rio. Amarelo, vermelho e azul. Então, enquanto estiver abaixo do amarelo, é uma área segura, né? Para que o nível da água chegue. Nós temos a intenção de estar criando a primeira etapa da Rota do Rio, que vai sair daqui, que é o que a gente chama de Porto Central, até o Campo do Operário, lá em Aracuí. Posteriormente, essa rota ela vai se estender até a Ponte de São João. Com essa primeira etapa, a gente já vai conseguir fazer o rio ser navegável. Vamos usar jet boats elétricos, a bateria, para não ter risco de contaminação por óleo, por combustível, tá? Nenhum vazamento aí. A barragem móvel que está sendo planejada, ela é ali depois de Aracuí. Essa barragem vai conseguir controlar o nível da água. Nós vamos manter o nível da água lá entre aquela faixa amarela e a faixa branca. Essa barragem é uma barragem móvel, ela vai ficar fechada de março até outubro inicialmente, e nós vamos estar observando isso, que é a época de mais seca, de menos chuva. E ela vai ficar aberta de outubro até março, que é a época das chuvas. Então o que chover, que vier de água, ela já vai embora sem ser represada essa água. Tá?
Quando for alagado, a parte de cima, que é a montante, a gente pretende ter uma área alagada que vai ser possível a gente pousar e decolar com os hidroaviões menores, tá? Então com isso vai abrir um leque grande de esporte. Nós já começamos a fazer os testes com o wakeboard para Rio, né? Fizemos ali próximo à Ponte São João, os testes foram satisfatórios, os equipamentos já estão disponíveis, tá? Castelo já é conhecida como a cidade dos esportes radicais. Nós já temos aí, por terra, temos os motocross, o clube do Jeep. Pelo ar, nós já temos o campeonato de parapente, já temos o windsuit. E agora, nós vamos completar esse circuito aí de esportes radicais pelo Rio Castelo. Na área hídrica, né? Então vamos lá, vamos olhar ali, vamos lá, mostra pra nós lá como é que é a estrutura. Vamos seguindo a gente aqui, Daniel. Nós já tivemos uma conversa inicial com a Cesan, que nos autorizou a fazer uma caminhada pela faixa de domínio dela, que é onde tinha a antiga tubulação, né, de esgoto que está inutilizada. Essa tubulação já começou a ser retirada, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, onde que ela começou, né? Ó. Então, aqui nós temos, vocês podem observar, por aqui, ó, nós temos aqui, ó, a linha antiga, que ela já começou a ser retirada. Tá vendo? Ali onde você tá vendo aquela manilha ali, passava a tubulação e tem a continuação dela para lá. Por favor. Nós encontramos uma dificuldade de estar retirando essa tubulação aqui, ó. Tá vendo? Essa tubulação, ela foi quebrada quando esta árvore caiu em abril de 2025. Nós estamos solicitando aí os responsáveis, eu acredito que seja a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos, para retirar esse tronco aqui, né, com essa raiz que está quebrada, para que a gente possa terminar a retirada dessa tubulação e limpar a margem do rio. Para lá, ó, já está sem a tubulação, até ali na divisa da passarela. A intenção inicialmente é aproveitar isso para fazer jardineiras, né, essa parte aqui, ó. Entendeu? Vamos limpar e transformar isso em jardineiras. Entendeu? As colunas vão ser mantidas para definir bem onde é que é a área de domínio, para que depois não tenha dúvida. Mas a dificuldade que nós estamos tendo aqui é em relação à sujeira que está vindo para essa área aqui. E deve estar em toda a beira do rio. Ó, nós já solicitamos que sejam feitas visitas para inspeção. O pessoal tem desmontado aparelhos eletrônicos e jogado aí, ó, olha a situação. Já tiramos, volta para cá, nós estamos tentando já identificar quem está fazendo isso. Ou seja, Leão, quando esse projeto de revitalização estiver pronto, também toda essa área de invasão aqui, de detritos, ela vai ser eliminada. Sim, a ideia é isso, que quando as pessoas começarem a conhecer essa nossa margem, que é fantástica, olha como é que ela está arborizada. Nós estamos no centro da cidade. E é fresco. Quem sabe, a gente está no centro da cidade. Nós não precisamos ficar caminhando sempre pelo centro quando a gente tem uma alternativa de uma trilha na beira do rio fresca.